interessados em provar a existência do éter. Na verdade, esse era o objetivo deles. O resultado foi ao contrário, mas eles ficaram tão famosos quanto se tivessem detetado o éter. Michelson e Morley desenvolveram com essa finalidade de detetar a nossa velocidade em relação ao éter, esse meio proposto por um grande número de cientistas e, claro, era um meio já pensado cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, o éter. A experiência de Michelson-Morley fazia uso de um equipamento óptico, de um instrumento óptico, conhecido como interferômetro. A ideia pode ser explicada de uma forma bem simples. Vamos imaginar, né, que estejamos nos deslocando com uma velocidade v em relação ao éter. O éter é um meio físico, quem sabe, material, de forma que, em princípio, teríamos uma forma de encontrar essa velocidade, a velocidade v, que é a velocidade na qual nós nos deslocamos em relação ao éter. Vamos imaginar que o éter esteja por todo o espaço físico. Então, se esse meio, né, existisse, a velocidade mais provável para o éter seria a velocidade com que a Terra, em alguns momentos, pelo menos, né, se desloca, porque essa velocidade varia um pouco, né, quando ela se movimenta em relação ao Sol. Cerca de 100 mil quilômetros por hora. Né. E isso dá v sobre c, então essa velocidade, v sobre c ao quadrado, é isso que a gente vai usar depois, é aproximadamente igual a 10 a menos 8. É isso que importa. Né? Quem é essa velocidade? Essa velocidade aqui, na verdade, é a velocidade com que temos um movimento de translação da Terra em torno do Sol, e é bem razoável isso, supor que essa seja a nossa velocidade em relação ao éter. Se o éter está em repouso, né, e nós estamos nos movimentando em relação a ele, é muito mais provável que o Sol, o sistema solar, né, esteja em repouso junto com o éter, porque essa é a hipótese. Né? Mas essa aqui seria uma estimativa, né, para essa velocidade. Você pode imaginar outros valores também. Né? Muito bem. Então essa era a ideia. Né? A velocidade da Terra em torno do Sol é muito parecida, ela não é constante, mas vamos admiti-la constante. Ela deve ser a velocidade com a qual nós nos deslocamos em relação ao éter. Essa velocidade tem, então, esse valor. Muito bem, qual era a ideia, então, da experiência de Michelson-Morley? Bem simples, tem uma fonte de luz aqui, uma fonte de luz amarela, por isso que eu desenhei aqui em amarelo, a gente conhece o comprimento de onda da luz amarela. Né? Ela incide sobre uma lâmina. Essa lâmina tem a função de produzir, quando ela é colocada num ângulo aqui de 45 graus, né, ela produz então dois feixes. Um feixe perpendicular à direção de incidência e um outro paralelo à direção de incidência. Também em alguns interferômetros eles colocam aqui uma segunda lâmina para compensar essa diferença de largura aqui. Mas isso são detalhes, né?
não vale muito a pena falar sobre isso, né? De forma que, se essa lâmina divide o feixe, eu tenho um feixe que vai até um espelho, localizado a uma distância L1 deste ponto. Ao atingir o espelho, volta. Então, esse feixe luminoso, a luz, portanto, volta, vai até o espelho, volta, percorre, portanto, uma distância 2 vezes L1, né? Nessa direção. Aquela que vai na direção paralela à direção de incidência, ela também atinge um espelho, porque essa é a base do aparato, atinge um espelho e volta. Ao voltar, acontece de você ter, então, 2 feixes luminosos, um proveniente desse espelho e o outro proveniente desse espelho, que produzem interferência. É claro que existe uma condição para que ocorra interferência, mas vamos enunciar depois a condição. Então, a questão é quantas franjas seriam deslocadas, levando em conta que nós estamos em movimento em relação ao éter. Então, o nosso problema aqui é o de determinar, né, uma alteração no padrão de interferência. Ora, eu quero, em primeiro lugar, lembrar, né, que a condição para que haja uma interferência construtiva é que a diferença de caminhos ópticos, vamos chamar assim de ΔL, né? Depois a gente vai determinar essas diferenças de caminhos ópticos, né? ΔL é igual a m vezes lambda. Esta é a condição, né? Ou seja, se há diferença de caminhos ópticos, que caminhos ópticos? Primeiramente, luz vai e volta, luz vai e volta, de forma que, em princípio, a gente tem como determinar as diferenças de caminhos ópticos, né? Muito bem. Para a gente determinar aquela diferença de caminhos ópticos, a gente precisa determinar, né, o tempo gasto para a luz ir até aqui e voltar, né, e dividir, né, o que a gente vai fazer é dividir essa distância pela velocidade da luz, né? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro calculando o tempo para a luz ir daqui até lá em cima e voltar. Ora, o tempo para a luz ir até aquele primeiro espelho, vamos chamar de espelho 1, aqui, né, e voltar, veja, como esse referencial está em movimento com velocidade v, então o nosso problema é o seguinte, é determinar, em primeiro lugar, por esse via que vamos chamar de A, né, pelo método A, né, nós temos o seguinte, pelo método A, o tempo, né, é igual a 2 vezes L1 dividido pela velocidade. Vamos chamar essa velocidade aqui de VA, né? Essa velocidade VA, que é esta velocidade aqui. Então, veja, eu tenho que levar em conta que a luz tem velocidade c, consequentemente, c ao quadrado é igual a v ao quadrado mais v ao quadrado. Consequentemente, v é esta velocidade, é velocidade efetiva que a luz caminha para ir e voltar, né? Então,
essa velocidade, poderíamos chamar aqui então essa velocidade de VA, como eu coloquei lá em cima, então vamos chamar pelo método A, VA ao quadrado. Então, VA é essa velocidade aqui. A luz vai e volta, né, nessa direção vertical, né, gasta um tempo TA, que é igual a 2 vezes L1, dividido por VA. Mas VA é dado por essa expressão. VA, portanto, ao quadrado é igual a C ao quadrado menos V ao quadrado. Portanto, VA é igual a raiz quadrada de C2 menos V2 e, portanto, VA, posso escrever assim, é igual a C vezes raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. Portanto, esse tempo TA, resumindo, esse tempo TA é igual a 2 vezes L1 sobre raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C2. É o tempo necessário para a luz ir daqui até o espelho e voltar, mas levando em conta o movimento. Se V igual a zero, esse tempo seria apenas, né, a velocidade L, 2 vezes L1 dividido pela velocidade da luz. Aqui, então, eu tenho também um C aqui, porque VA é igual a C vezes raiz quadrada. Então, o TA tem esta expressão, né? É o tempo para ir até o primeiro espelho e voltar. Agora, vamos calcular o tempo para ir ao longo do percurso B. Eu considerei só o percurso A. E agora, o percurso B? Bom, o percurso B, ele é constituído de duas partes, né? Então, vamos lá. Eu tenho o tempo do percurso B, mais primeiro o 1, que é igual a L2, né? No primeiro percurso, a velocidade aqui da luz é igual a C mais V, afinal de contas, está tudo ajudando. Então, a velocidade é C mais V, nessa primeira parte do percurso. Portanto, é igual a L2 sobre C mais V. Mas agora eu tenho o percurso de volta. No percurso de volta, a velocidade é C menos V. Quando vai, a velocidade é C mais V. É a antiga regra de composição de velocidade. Depois muda, mas era assim que se raciocinava, né? Então, a velocidade de volta da luz seria C menos V, né? Num caso, a velocidade aumenta, no outro caso, ela diminui, né? Então, agora, eu tenho TB2, que é igual a L2 vezes C menos V. Ora, o tempo total pelo percurso B é igual a L2 vezes 1 sobre C mais V mais 1 sobre C menos V. Agora, não é difícil, né, perceber que agora aqui eu vou multiplicar por C menos V. Então, aqui em cima vai aparecer C menos V. E aqui eu vou multiplicar por C menos V. Então, aqui eu multiplico por C mais V. E aqui eu multiplico por C mais V. Portanto, TB é igual a L2 vezes, multiplicando esse primeiro termo por C menos V em cima e embaixo, eu tenho C menos V sobre
C2 menos V2 mais, agora multiplicando por C mais V, em cima e embaixo, C mais V sobre C2 menos V2. Ou seja, eu obtenho um valor que é igual a L2 vezes C2 menos V2, né? E agora, aqui eu tenho menos V mais V, se cancela, portanto, 2 vezes C. Consequentemente, o resultado para o tempo no percurso B, né, é igual a 2 vezes L2, e agora vou colocar esse C ao quadrado aqui em evidência. Eu tenho, portanto, C vezes 1 menos V2 sobre C ao quadrado, né? Muito bem, esse é o tempo despendido pela luz, né, pelo percurso A e pelo percurso B. Numa segunda etapa, a gente troca os braços aqui. L2, que é essa distância aqui. Agora eu faço uma rotação, então, de 90 graus, né? Fazendo uma rotação de 90 graus, L1 vai em L2 e L2 vai em L1. Portanto, eu tenho um outro tempo, que eu vou chamar de T'A, que é depois que eu faço a rotação de 90 graus do equipamento, e T'A é igual a 2 vezes L2 sobre C sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Né? É claro que aqui também eu tenho um T'B, onde eu troco L1 por L2, de forma que eu tenho T'B, que é igual a 2 vezes L1 sobre C, vezes 1 menos V2 sobre C ao quadrado, né? Muito bem. Agora, nós vamos definir dois caminhos ópticos, né? Que poderia ser, então, o caminho óptico que poderíamos denominar na direção transversal, né? E esse caminho óptico na direção, então, transversal, ele é dado por C vezes T'A mais TA. Consequentemente, o caminho óptico na direção transversal, que na realidade é a diferença que importa, né? Mas é esse caminho óptico para ir de lá até aqui, é igual a C vezes T'B mais Tb. Portanto, a diferença de caminhos ópticos, ΔL, é igual a C vezes T'A mais TA, portanto, é igual a 2 vezes L1 mais 2 vezes L2, né? C está aqui embaixo, ele se cancela com esse C que está aqui em cima, portanto, vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 menos 1 sobre 1 menos V2 sobre
C2. Esse é o resultado, então, das diferenças de caminhos ópticos. Agora, como V sobre C é muito pequeno, V2 sobre C2 igual a 10 a menos 8, eu posso aproximar esta expressão aqui, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, né? Eu posso aproximá-la por 1 sobre 1 menos meio de V2 sobre C2, que é aproximadamente igual a 1 mais 1 mais meio de V2 sobre C2, né? E 1 sobre 1 menos V2 sobre C2, eu posso aproximar por 1 mais V2 sobre C2. Ora, com misto, nós vamos obter uma aproximação que é ΔL igual a 2 vezes L1 mais L2, que é esse termo que eu tenho aqui, e agora 1 mais meio de V2 sobre C2 menos 1 menos V2 sobre C2. Né? Ora, esse 1 aqui se cancela. Né? Aqui, então, tem o menos meio, ΔL. Isso não é nenhum problema. ΔL igual a menos meio. Com esse 2 aqui, então, menos L1 mais L2 apenas, vezes V2 sobre C ao quadrado. Né? Ora, agora vamos impor aquele M que está lá, pode ser positivo ou negativo, isso não importa, de forma que a nossa condição vai ser L1 mais L2, a diferença de caminhos ópticos, que agora é dado por essa expressão aqui, igual a mais ou menos, né? Não é muito importante, senão apenas colocar M, mas M pode ser negativo, positivo, M vezes lambda. Consequentemente, aqui você espera um deslocamento, né? ΔM, podemos chamar assim, igual a L1 mais L2 dividido por lambda vezes V2 sobre C2. Né? Bom, e agora podemos fazer uma conta para a gente ver qual é o deslocamento das franjas, né? Porque esse deslocamento decorre das diferenças de caminhos ópticos, né? E utilizaram L1 muito próximo de L2, muito próximo de 21 metros, né? Comprimento de onda da luz amarela, V2 sobre C2 igual a 10 a menos 8, e concluíram que esse ΔM deveria ser da ordem de 0 ou de 0,4 franjas. Né? Isso era perfeitamente detetável pelo equipamento que eles utilizavam. Né? Qual foi o resultado? Nulo. Né? Menor do que 0,1. Ou seja, não observaram o éter. Ou seja, não detetaram o nosso deslocamento em relação ao meio. Essa velocidade, em princípio, é simplesmente nula. Ou seja, o éter não existe. Consequentemente, a experiência de Michelson-Morley foi muito importante, porque ela jogou por terra a teoria do éter. E agora?
como resolver a incompatibilidade entre a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo de Maxwell. É aí que surge, então, a teoria da relatividade de Einstein, que vamos estudar ao longo do curso.